Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa. Boa noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, aqui em Londrina, e apresento o programa Boa Noite, meu Pai, para que você cada vez mais possa escutar algo sobre a conduta humana e, ao mesmo tempo, nós mostrarmos uma outra realidade dessa conduta humana, que é o quê? Nós desenvolvemos um pensamento na dimensão espiritual, levando essa história, essa realidade humana para uma realidade divina. Ou seja, sempre uma história de nossa conduta, mas nós almejando, buscando aquilo que Deus espera de todos nós. Eu peço que você então faça esse grande favor para nós aqui da Rádio Alvorada, que é divulgar a nossa programação. Você tem aí com certeza seus grupos de família, grupos do condomínio, do ciclismo, enfim, vários grupos. Então a gente pede que você possa clicar nesse link que aparece agora e fazer essa divulgação para que muitas outras pessoas também possam acompanhar e aprender um pouco mais sobre a nossa grande riqueza humana, que é o quê? Transformarmos-nos cada vez mais em palavras sábias para que nossa vida tenha um sentido diferenciado, ou seja, a nossa conduta com Deus, cada vez mais ela possa acontecer. Irmãos e irmãs, nós estamos num momento muito propício para uma reflexão de uma palavra, que já falarei qual é, que é esse tempo no qual a imigração japonesa, ela completa aqui no Brasil 118 anos, né? Esse mês agora de junho, nós temos essa grande festa, esse grande privilégio de podermos contar com esta grande admiração dos nossos irmãos japoneses, que vieram aqui com muito entusiasmo, com sofrimentos também, é claro, né? Deixar o país, deixar toda a dimensão da família, costumes, comidas, enfim, e chegar num lugar diferente, mas muito mais do que esse sofrimento, eles trouxeram a esperança. Isso é um grande fato que nós colhemos hoje, inclusive, da comunidade japonesa. E existe uma palavra no vocabulário japonês que traduz muitas coisas para a nossa vida. Todo país tem uma riqueza de palavras, isso é um fato. Por exemplo, a palavra saudade, ela é própria do Brasil. Não tem uma tradução em nenhuma outra língua que expresse melhor o que nós temos aqui no Brasil como o conceito de saudade, né? Temos em várias outras línguas algo que se aproxima, por exemplo, né? Mas nunca vai ser essa mesma introdução do que é esse sentimento da saudade. E a palavra, então, que os japoneses têm, que aqui no Brasil nós aplicamos, né, na comunidade nipo brasileira, é esta, gambate. Essa palavra significa o quê? Olha, força, eu estou com você, vai avante, não desanime. Claro, depende tudo do contexto em que a pessoa está. Ou também, por exemplo, boa sorte, algo nesse sentido. Mas é o quê? É o entusiasmo que se dá através de uma palavra. Eu então hoje transformei esta palavra, essa reflexão, na verdade, sobre algumas dimensões de nossa vida, né, para vermos como que essa palavra, na condição humana, força, coragem, eu te apoio, como que esse conceito ele nos leva também ao conceito divino, ao conceito de uma dimensão de nossa vida espiritual. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra gambate, que significa, né, dê o seu melhor, força, vai, não desista, acredite em você, nós vemos que Jesus, ele passou por essa experiência. Ele, em alguns momentos da vida, ele se sentiu, por exemplo, abandonado, pelos que estavam com ele no dia a dia, até pelo próprio Pai na cruz. Pai, por que me abandonastes? Só que ele, ao mesmo tempo, ele percebe que esta dimensão de um sofrimento que ele estava passando é para quê? É para alimentar o seu interior, buscar o sentido desse sofrimento e ir avante. Nós sabemos que um sofrimento pode ser para nós o quê? Um trampolim para nós encontrarmos a felicidade. Alguém que sofre muito hoje, mas ele pode muito bem pegar esse sofrimento e saber onde ele quer chegar. E esse sofrimento será um trampolim para que ele possa dar um salto de qualidade e valorizar, inclusive, quando chegar a um degrau maior. Então, nem sempre o sofrimento é para que a gente possa desanimar, não. É no sofrimento que se aprende, é na crise que se cresce. Nós aplicamos muito isso no conceito de ensinamento nos seminários, né, sobre crise, que muitos quando falam em crise já pensam em crise, por exemplo, voltada para a sexualidade. Não, não é somente isto. É a crise emocional,
é a crise da própria saudade, por exemplo, da família, dos amigos, de um trabalho. É uma crise financeira. Os casais passam crise em relação a, por exemplo, a cuidar dos filhos, ao financeiro da casa, a fé dentro da casa, quando uns começam a buscar religiões diferentes. Tudo isso são crises que devem ser administradas. Mas quando são colocadas à frente de quem é o responsável para cuidar delas, com certeza essas crises vão dar um trampolim serão na verdade, né? Elas serão como que um trampolim muito grande para que eu possa alavancar a minha vida. E repito, Jesus passou por crises, mas a frase maior foi esta: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como quem diz, essa crise vai me levar a tornar a vontade do Pai uma grande realidade. Então, eu entrego o meu espírito. Como ele mesmo falou também em outro momento, ele disse que ninguém matou ele, ninguém tirou a vida dele. Eu a doei, eu a dei. Então esse é o grande conceito de nós levarmos o quê? Vamos avante com essa dificuldade. É exatamente isso, nós transformarmos uma dor em algumas conquistas. E temos também um outro homem que passou nessa mesma dimensão lá no conceito da Bíblia, que é o quê? Alguém que soube aproveitar de uma grande crise para olhar um futuro que ele queria chegar. Ele falou, eu vou chegar naquele local, naquele patamar, naquela dimensão, e eu vou olhar para trás e saber que o que eu vivo hoje foi um trampolim para organizar, né, para arrumar a minha vida. E assim ele fez. Zaqueu. Com tanta dificuldade que ele tinha no trabalho, nas injustiças que muitos falavam dele sobre o que ele cometia, né, em relação ao trabalho que era próprio dele, mas ele um dia percebeu que não era legal, não era humano fazer o que ele fazia, por mais que fosse uma lei aplicada dentro de um conceito de verdade. Mas a questão é, a lei que denigra o homem, ela é justa? E ele percebeu isto. Então ele mudou totalmente a sua vida. É como quem diz, olha, nesse sentido do gambate, fazer assim, opa, essa vida não está boa, eu vou ter coragem de mudá-la, porque eu sei que o que eu vivo hoje não é decência humana. O meu trabalho, no caso de Zaqueu, não é um trabalho no qual as pessoas têm alegria de me encontrarem, por exemplo. Então, força, Zaqueu, eu vou conseguir. É como se ele dissesse para ele mesmo. E ele foi atrás, é claro. Ninguém consegue nada se não for atrás, isso é um grande fato. Então Zaqueu começou a dar uns passos. E ele sabia exatamente qual o objetivo, e nesse objetivo ele começou a trilhar os caminhos. Então eu vou por aqui, eu vou por lá, vou fazer isto, até que ele conseguiu conversar com Jesus, ou melhor, recebê-lo em sua casa. Vejam que quando a gente quer algo, quando vamos atrás, a gente consegue. Quem era Zaqueu naquela sociedade toda? Mas eu vou jantar com o mestre. E ele conseguiu, porque colocou-se a caminho. Então vejam que o conceito do gambate, do japonês, né, nesses 118 anos da imigração japonesa, nos deixa essa grande riqueza. Força, coragem, você consegue, vai avante. Tudo isso é tradução do quê? De pessoas que têm um conceito divino no seu coração, mas ainda está agindo na dimensão humana. Mas a questão é, quando alguém se coloca à disposição de si mesmo, ou seja, acredita nele mesmo e confia esse acreditar em Deus, com certeza Deus faz as coisas acontecerem. Irmãos e irmãs, quando nós voltamos para as palavras, elas sempre trazem algo importante para nós, né? Nós chamamos isso de etimologia, né? Ou seja, é irmos na raiz. E quando nós derivamos, né, uma palavra que vai derivar outra, em outro conceito, nós temos aqui, por exemplo, da palavra gambate, que é força, coragem, né, expressão, né, nós temos o gambaré. O gambaré, então, vai significar como se, por exemplo, o time de futebol está jogando e vem o técnico e fala o quê? Vai, força! Ele é mais direto. Ele tem, claro, a mesma raiz, a mesma tradução do força, coragem, né? Só que como se alguém estivesse te falando de maneira muito geral. Agora, o gambaré é o que? É quando alguém está dizendo para você. Alguém está confiando na sua dimensão de ir avante, sem dúvida alguma. Então, aqui eu coloquei, por exemplo,
o acreditar no Espírito Santo de Deus. Então veja que a cultura japonesa, traduzindo os conceitos das palavras, colocando esses conceitos em prática, nós encontramos a ação de Deus. Então, por exemplo, quando você está buscando algo para crescer na vida, e muitas vezes muitos não acreditam que você pode crescer porque você tem um grande sonho, então você, usando esse conceito, você se confia ao Espírito Santo e com toda certeza ele vai sussurrar na sua vida esse conceito Gambare, que é então, eu te apoio, ou mesmo dizer, vai, força, eu estou contigo, ou também, você não está sozinho, pode ir. Lembra, pessoas que colocam o campo da fé acima de tudo, elas sempre usam esses conceitos, né? Primeiro eu dou o passo e depois Deus põe o chão. Uma autoconfiança muito grande. Claro, tem que ter a prudência. Não é que Deus vai agir como um mágico, vou preparar tudo para você. Não, isso é a linguagem muito profunda do campo da fé. Eu dou um passo onde não existe uma estrutura alicerçada, mas porque eu sei que Deus vai pôr o chão. Foi como, por exemplo, Abraão. Abraão deu um passo muito grande e não tinha chão nenhum. Mas ele sabia que Deus, na hora certa, ia colocar um alicerce. E exatamente isso que aconteceu quando ele foi pôr em prática o que Deus pediu para ele, né? Que era o sacrifício de Isaac. Então, esse conceito dos japoneses, Gambare, também tem para nós essa dimensão da busca do Espírito Santo de Deus em nossa caminhada. Depois, é saber também ouvir as pessoas que estão ao meu redor e querem o meu bem. Quando alguém começa um projeto novo na vida, claro que nem sempre todos apoiam, isso é um fato. Vai entrar inveja, nós chamamos de olho gordo, tudo isso atrapalha uma caminhada de alguém que está iniciando algo. Ao mesmo tempo, quando alguém começa um projeto, muitas pessoas também ao seu redor querem o seu bem. E fazem de tudo para que você se sinta confortável e tenha confiança em começar esse projeto. E você vai perceber nessas pessoas essa força positiva. Então o Gambare, quando você aplica para você mesmo, ele não é mais um conceito geral, ele é mais particular, ele vai te dar esse conceito de que eu vou poder contar com aquela pessoa. Esse seu vai avante, que eu estou contigo, você vai sentir que é verdadeiro. Não é apenas uma palavra solta, ou melhor, um conceito, uma frase solta para agradar os amigos ou algum familiar. Não, é você saber que com aquela pessoa você sim vai poder contar. Outro conceito é nós sabermos que não estamos sozinhos. Ou seja, se voltarmos do mesmo pensamento, alguém começa um projeto novo na vida e algumas pessoas ao seu redor dizem, olha, força, eu estou contigo, força, você vai conseguir, olha, você tem capacidade para isto, por exemplo, alguém começa a usar assim esses conceitos, você ao mesmo tempo alimenta o quê? Opa, eu não estou sozinho. Pessoas da minha convivência e que eu conheço elas por essa dinâmica de veracidade no que dizem, estão comigo, então por que não ir avante? Por que não contar mais agora com o lado espiritual? Porque se o lado humano está bem equilibrado, automaticamente o espiritual também ele vem até nós. E ele faz, sem dúvida alguma, toda a diferença. Então pessoas que estão conosco no dia a dia, na maioria, né, elas querem o nosso bem também. Elas buscam a nossa riqueza no sentido de conseguirmos aquilo que estamos buscando no nosso dia a dia, buscando como projeto ou como meta de vida. Agora, repito, é preciso olhar bem as intenções de cada pessoa, mas com certeza você vai saber de imediato quem está te apoiando, quem não está, quem está dizendo, olha, coragem, força, estou contigo. Você vai perceber de modo muito rápido, pela maneira que a pessoa não somente fala, mas que ela age com você naquele momento. E depois, você vai perceber que, olha, primeiro, alguém está com você te conduzindo, alguém quer o seu bem. Depois, vai perceber que não está sozinho. E aí, então, você vai poder o quê? Ir em frente. Isso é muito importante.
Quando você está iniciando um projeto e percebe que tem muitas pessoas boas ao seu redor, torcendo para o êxito desse grande projeto, olhe para frente e possa ir embora. Vai avante. Então veja que o conceito gambate, depois gambare, ele traz para nós uma riqueza muito grande de nós nos confiarmos primeiro numa condição humana, que é saber onde eu estou pisando, e a partir daí eu colocar tudo isso numa dimensão espiritual. Ou seja, contar com Deus também. É como quem diz, se eu posso contar com pessoas do meu lado que são frágeis, que todo mundo é frágil, todo ser humano é frágil por natureza, quanto mais eu posso então contar com Deus, que nele não existe a fragilidade, mas existe o quê? A bondade, a veracidade, o amor, a doação, tudo isto por pura excelência. Ou seja, no seu mais máximo poder de doação. Então dessa forma, você vai com certeza conseguir iluminar mais a sua vida, não somente com as pessoas, família e amigos, mas também com a dimensão divina. Ou seja, Deus que está contigo para que você possa vencer todo e qualquer desafio. E depois temos um outro conceito que é gambarimaço. Então, gambate, gambare e agora gambarimaço, né? Ou seja, vamos destrinchando um pouco a palavra, como disse no começo, a etimologia da palavra, de onde ela vem, de onde ela nasce, como que ela vai se decifrando em cada situação. E o gambarimaço seria o quê? É eu falar para mim mesmo. É jamais uma maneira de introspecção, é introspectivo. Eu vou confiar no meu potencial. Então vejam, primeiro alguém confiou e está ao meu redor. Segundo, esse alguém agora filtrado, né, que é o grupo de amigo mais próximo, esse grupo diz, olha, você é capaz sim, vai avante. E agora você, gambarimaço. Você agora tem essa certeza clara. Opa, eu consigo. Não porque você vai alimentar o ego, eu sou super. Não, não é isto. Quando você chega nesta etapa, é porque você já fez toda uma caminhada com o espiritual. Então não é você mais. É Deus agindo em você. E nós temos um grande exemplo disso na palavra de Deus. Em Paulo, a sua conversão, né? Após ele se converter, ele fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então vejam essa mutação, essa grande mudança, essa profunda mudança que aconteceu na vida de Paulo, por exemplo. E por que não na sua isso não pode acontecer também? Claro que pode. Então, acreditar que as coisas podem acontecer, né? Ter a coragem de uma decisão profunda e começar uma caminhada, contando com Deus, é claro, para que esse conceito gambarimaço aconteça na sua vida. É você acreditando que é capaz. É você sabendo que o acreditar pode te levar sim em muito alto na vida, mas claro, com a confiança sempre em Deus. Aí veio algo interessante que a Bíblia nos ensina também, que nós somos herdeiros da graça divina. Nós somos herdeiros de Deus, né? Jesus é o Filho primogênito e unigênito, primeiro e único. Nós somos todos, sem exceção inclusive, mesmo os que não creem, todos somos filhos adotivos de Deus. Apenas os que não creem estão perdendo um privilégio muito grande ainda na dimensão terrena, mas é filho de Deus também. Aqueles que não querem uma fé bem trabalhada, bem alicerçada, ou que ignoram a permanência de Deus, né, a atuação de Deus em nosso meio, mesmo assim Deus os quer bem, porque são filhos adotivos. Então a adoção, ela é para todos nós, e se somos adotivos, nós temos o quê? A herança. E qual a herança de Deus? A bondade, a mansidão, a temperança, o Espírito Santo, o carinho, ou seja, todos esses conceitos que abraçam o ser humano como um todo e o transformam em alguém melhor. Então eu sou herdeiro da graça divina porque sou filho que Deus assim confiou uma herança para a minha pessoa. Eu sou filho adotivo de Deus e Ele me confiou toda essa transformação para a minha vida. Com isso tudo, irmãos e irmãs, nós não podemos desistir. Então vejam, né, o conceito da palavra gambate,
ele vai delineando toda uma trajetória, quando passa por Gambare, depois passa por Gambare-maço, para dizer o quê? Você pode olha, no bom sentido, né? Você pode se infiltrar na graça divina e tomar posse dessa graça. Então veja que de uma caminhada humana, eu consigo chegar ao espiritual, através de um conceito que eu vou pô-lo em prática. E ele vai perpassar a dimensão humana e a dimensão espiritual também. Então veja que é importante nós olharmos, observarmos, vivermos essas qualificações que as culturas trazem para nós. Hoje, então, especialmente falando sobre a cultura japonesa por conta dos seus 118 anos em nosso meio. Depois temos também a dimensão da oração e os meus pedidos. Olha, se eu estou confiando que Deus pode me dar, né, uma grande herança espiritual, por que a oração não vai ser então esse grande chão para eu todos os dias alimentar essa graça divina? Por que a minha oração não vai ser então essa ligação concreta, real, diária, para que eu possa estar me comunicando com Deus e essa graça que Ele me dá, ela vai sendo o quê? Transbordada na minha vida cada instante que eu a busco. Então veja que o Gambate, né? Coragem, força, ânimo, o Gambare, você pode, você consegue, você pode dar um passo a mais, e o Gambare-maço, também esse conceito mais interno, é você acreditando que por ser filho adotivo de Deus, você pode muito bem chegar até Ele um dia. Repito, Zaqueu chegou a Jesus dessa forma. E todos os santos e santas viveram a sua vida com muitas dificuldades também, mas acreditando que um dia chegariam até Deus e chegaram até Deus. E todos nós temos essa chance também. Isso não é um privilégio para poucos, não é. Qualquer pessoa, desde que ela queira, ela pode sim, na dimensão espiritual, chegar até Deus. Basta o quê? A sua conduta hoje, a sua mansidão, a sua temperança, o seu modo de tratar os outros. Tudo isso é resquício no qual eu já vou delineando uma caminhada para que, na hora da minha morte, por exemplo, eu possa com muito mais facilidade ficar então face a face com Deus. Privilégio que Deus nos dá, mas que, claro, tem toda a sua conduta a ser seguida. Não é simplesmente algo que acontece e vai ser dado, não. Cada pessoa tem a sua batalha diária para que esse conceito possa então acontecer na vida e, claro, trazer uma dimensão muito importante que é esta conversão e ao mesmo tempo esse desejo, esse anseio, esse querer de estar buscando, reconhecendo Deus através agora na condição humana, que é a oração, mas numa dimensão espiritual, quando nós deixarmos da vida terrena, estarmos então face a face na morada eterna com o nosso Deus. Então veja que o conceito que mostramos agora, Gambate, Gambare, Gambare-maço, eles trazem essa lição de vida para todos nós. Então espero que você tenha compreendido, que você possa mais uma vez, né, divulgar a nossa programação para que mais pessoas compreendam que a nossa vida aqui na Terra, uma pequena passagem, mas que a preparação para a alegria eterna, ou seja, que nunca mais terá fim, ela começa agora, para um dia chegarmos na casa do Pai e podermos sim usufruir de tudo que Ele já preparou para nós. Mas repito, a preparação começa aqui. Então busque os bons conceitos, coloque-os em prática, peça a Deus discernimento, coloque esse discernimento em prática e com certeza um dia você terá toda a mansão celeste à sua disposição. Também obrigado por você que acompanha o nosso programa, que você possa enriquecer na sua dimensão espiritual. E mais uma vez quero parabenizar toda a comunidade japonesa no Brasil inteiro, né? Através da PANIB, que é a Pastoral Nipo-Brasileira, a nossa gratidão por tudo que vocês trouxeram e ensinaram para nós. Olha, conviver com os japoneses, sem dúvida alguma, faz toda a mudança na vida de uma pessoa. Porque os conceitos são muito bem alicerçados. Isso é um grande fato. Então que você possa buscar, né, compreender também na sua condição de pessoa, de pai, de mãe, de filho, de empresário, buscar um pouco mais sobre esses conceitos que fazem a diferença em nossas vidas e aí sim poder transformar toda a sua vida também.
Desde já, obrigado por nos acompanhar e que mais uma vez desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Chichikoko to seri no minane yote. Minasan, dousou arigatou gozaimashita.